Bem-vindos ao Retail Media FC Cast. Hoje um episódio com um dinossauro da nossa indústria, carinhosamente apelidado de dinossauro, porque ele está há bastante tempo por aqui. É o Guilherme Mamed. Recentemente encontrei um e-mail de 2013 que a gente já se conhece. O Mamed, conhecido como Mamed, ele é Managing Director da Accenture, é uma pessoa que sabe muito, é uma pessoa que eu sempre vira e mexe, pego o telefone, mando uma mensagem para pedir a opinião dele, é um cara que conhece muito. Mamed, legal que você está aqui, finalmente, né? Que bom que você está aqui para a gente trocar uma ideia. Tenho certeza que vai ser um episódio muito rico. Bora lá. Tenho certeza que vou receber feedbacks positivos do tipo, pô, aprendi pra caramba, vai ter uns fãs seus lá, pô, trabalhei com o Mamed, isso é legal, ele é bacana. Então, é bom começar um episódio assim que a gente sabe que vai ser sucesso. Mamed, Managing Director da Accenture, conta pra gente o que você tá fazendo hoje lá, como que é o teu trabalho e tua relação hoje com o Retail Media. Legal. Bom, eu tô cuidando da nossa prática de Commerce Media, né? Então, Commerce Media, no final das contas, é toda a empresa que monetiza seus inventários, né? Através de receita de ads no mercado publicitário, mas que essa receita não é o core business, né, da empresa em questão. Então, os retailers, empresas de viagem, operadoras de telefonia, bancos, todo mundo hoje está aos pouquinhos ingressando, e talvez pelo fato de não ser o core business dessas empresas, né, faz muito sentido para a Accenture ter essa oferta e a gente está ajudando aí bastante gente no mercado. Legal. E como é que você veio parar nesse mercado? Assim, vamos começar lá desde antes da Melt, a primeira DSP brasileira. Então, bom, como você deve ter percebido, já sou carioca, né? Eu vim para São Paulo em 2008 e eu vim para fundar uma empresa, né? Naquela época não era a Melt ainda, era uma outra empresa. A gente montou uma rede de sites afiliados, muito focado no download de ringtones, download de joguinhos de celular. Era uma época que o iPhone não tinha lançado, não era tão popular ainda. E então as pessoas gostavam, né, de botar a musiquinha, e aí a gente trabalha com várias empresas e os nossos afiliados vendiam essa oferta para o mercado. E naquela época eu descobri que o segredo de você ter os melhores payouts, né, numa rede de afiliados é se você conseguir entregar uma boa taxa de conversão. Então o afiliado ele não é fiel à plataforma, né, ele é fiel à melhor oferta, aquela que tem o melhor payout para ele. Então, a gente criou uma tecnologia que fazia de forma quase que automática testes multivariados e testes AB, né? Então, o nosso time de tecnologia tinha criado uma espécie de canvas que a gente templatizava, saía criando background, funis, né, de formulário e tal, e botava tudo aquilo para competir. E rapidamente, aquela que funcionava melhor, o próprio sistema já ranqueava e capturava mais tráfego, né? E aí, naturalmente, cara, o mercado de telecom regulado por Anatel foi criando restrições a esse modelo de VAS, né? E aí a gente começou a querer apostar mais na plataforma. Então, eu lembro, puta, lá em 2009, o Zumba, se tiver vendo aí, ele vai lembrar, o Zumba ele era o cara digital do IG, e a gente colocou essa plataforma para otimizar os produtos do IG, né? E deu certo, antivírus e tal. Então a gente começou a ir para outras indústrias. E eu, junto com meu sócio na época, a gente pensou, cara, vamos lançar a plataforma, sabe? E a gente mirou grande, assim. A gente foi para o EdTech em São Francisco para lançar a plataforma. E eu acho que para mim foi uma grande virada essa ida para esse evento, porque nesse mesmo evento tava alguns SSPs, né? O OpenX estava lá com o stand, e eu lembro o stand do OpenX estava do lado do meu, assim. E eu olhava, cara, o que é OpenX, né, cara? Quem que são esses caras? Deixa eu lá conhecer. Aí fui lá, vocês são um Ad Exchange, né? O que é um Ad Exchange e tal? Pelo meu stand passou um pessoal da Microsoft, e ele, pô, muito legal essa ferramenta. Eu queria discutir ela num fórum mais amplo lá dentro da Microsoft e queria saber se você top para Seattle apresentar no nosso headquarter. Aí eu falei, cara, sensacional, né? Tipo, tava
Parecia aqueles sonhos das empresas do Silicon Valley, né, cara? Porra, peguei um voo da Alaska Airlines, fui pra Seattle. Aí quando a gente chegou lá, a gente apresentou pro cara. E o cara falou, cara, muito legal o que vocês estão mostrando, mas pra mim falta uma coisa que vocês não contaram no produto de vocês. Aí o que? Ele, real-time bidding. Aí o cara, real-time bidding, né? O que é real-time bidding, cara? E aí, vocês falam aquele sorriso amarelo, assim, né? Aí o cara, a gente tá em parceria com a AppNexus, né? Que era a empresa que depois foi comprada foi investida pela Microsoft, né? Virou a Xandr, né? Enfim. E eu acho que vale a pena você falar com eles, porque eles estão interessados em ter players locais, né? E como vocês estão no Brasil, pode ser uma boa. Beleza, aí me peguei o contato, fiquei com aquilo na cabeça. O meu sócio, por conta da plataforma como ele estava construindo, faria muito sentido também para e-commerce, né? Da gente conseguir fazer aceleração de vendas para e-commerce. E eu fiquei com aquilo na cabeça de montar, né, players de mídia programática. Aí a gente acabou indo cada um para um lado, ele continuou com a empresa, mas indo para e-commerce, e aí foi que eu criei a Melt em 2011. Aí eu conheci o cara da AppNexus, que me apresentou um executivo da Microsoft, né, que estava buscando local DSPs. Então ele falou, olha, a gente quer monetizar o nosso inventário de forma programática. Naquela época era o Hotmail, Skype, o MSN, né, todo mundo comprava aquele negócio, né? Só que eu conseguiria entregar de forma programática, o que me daria uma vantagem competitiva enorme para o mercado. Eu falei, cara, fechou, vamos fazer. E foi daí que tudo começou, entendeu? Então, em 2011, a gente criou a primeira plataforma de mídia programática na América Latina. Aí o resto é história. Acho que tô cada vez mais achando que esse apelido, o carinhoso de dinossauro, caiu bem, caiu bem. E só para assim, explicar o que é DSP e o que é SSP, enfim, que algumas pessoas, enfim, SSP é Supply Side Platform, DSP é Demand Side Platform, SSP é a ferramenta que recebe a demanda, né? Tô enferrujado para explicar isso, faz tanto tempo que eu já expliquei isso tantas vezes que eu acho que talvez tenha uma forma bem simples de explicar, né? Acho que antigamente, quando a gente comprava mídia, seja offline ou digital, né? Você pega o telefone, liga pro veículo de mídia, fala, cara, tô precisando fazer isso, aquilo, o que você tem aí? Aí você vai negociando, e aí, uma vez que a negociação tá feita, você entrega as peças pro cara, né? Recebe o PI e pronto, a veiculação acontece. 30 dias depois você descobre o que aconteceu, né? O que acontece? Isso no início dos anos 2000 era como a mídia digital era transacionada. Com o passar do tempo, eu lembro de 2002, 2003, surgiu o front page na Microsoft, né, cara? Então começou a ficar fácil você fazer site. E aí o wall host, né? Começou a ter soluções para qualquer um botar um site na rua. Então, sei lá, dos anos 2000 tinha meia dúzia, 8 sites grandes no mercado, passou a ter da noite pro dia centenas, e foi crescendo, e foi crescendo. E aí surgiram as ad networks, né, cara? Então, em vez de você ter que ficar ligando para cada um deles, que era insano fazer isso, porque a maioria, ou quase todos, dependiam da publicidade, né? Surgiram as ad networks para fazer justamente essa consolidação e representação comercial. Então você continuava nessa relação de ligar para as ad networks, fechar, nananã. E os sites continuando crescendo. As ad networks, né, não era só uma, eram agora dezenas também, e os inventários delas se sobrepondo, né? Então, o publisher, cara, eu vou fechar contrato com todas, aquela que me entregar a melhor receita. Então, surgiu essa ideia de sair dessa transação de pacote para uma transação individual, né? Que seria através desse protocolo de real-time bidding. Então, o que acontece? A partir do momento que você acessou o site do UOL, por exemplo, e vai aparecer um anúncio, aquele anúncio em tempo real é oferecido para os buyers decidirem quem quer comprar e quanto quer pagar, né? E acontece um leilão, naquele momento o maior preço leva. Então, a plataforma que organiza o inventário do publisher para servir ao lado da compra é a SSP, certo? Aonde acontece o leilão é o Ad Exchange, e a plataforma que organiza para fazer a compra em tempo real é a DSP.
Então, a consequência desse modelo da mídia programática foi interessante para o mercado, né? Porque até a mídia programática existir, quem ditava o valor do inventário era o publisher. A partir do momento que todo o inventário está disponível pela mídia programática para os buyers, o buyer começou a determinar o valor do inventário. O que aconteceu? O valor começou a cair. Até os publishers aprenderem como operar aquilo, demorou. E também as plataformas não tinham tantos recursos como tinham hoje em dia, né? Então, para explicar um pouco a SSP, DSP é isso, né? A DSP é a plataforma que está no lado do anunciante, que vai estar preparada para responder esses leilões em 10, 20 milissegundos. E a SSP prepara o inventário do publisher para empurrar para esse leilão. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem ponto de venda vender de verdade. megamidia.com.br. Mamed, a gente viu esse negócio do mídia programática, né? Eu não óbvio, guardo as proporções e tudo mais, mas acho que dá para traçar um pouco do paralelo com o retail media. Porque, basicamente, né, tinha uma questão de organizar a oferta e demanda, né? Os nomes, né? Supply side e demand side platform. Tinha essa questão de agregação, tinha essa questão de fragmentação, tinha esse grande away, nossa, agora você vai abrir, qualquer um pode, né? Parecia que ia ficar fácil pro publisher chegar a novos compradores de mídia, novos clientes. E a gente viu que a verdade, né, não foi muito como se esperava, ou enfim, a gente acabou vendo isso. Algumas empresas souberam fazer melhor, outras nem tanto. Na minha opinião, acho que o UOL fez muito bem, porque foi uma empresa que se manteve, né, e muitos publishers foram ficando pelo caminho, não só pela questão da mudança para o modelo de programática, mas também por outras coisas, né, não é só isso. Mas olhando, né, esse aprendizado, olhando para o que aconteceu no mundo de programático e olhando para agora para retail media, o que você consegue traçar de paralelo? Assim, o que você consegue ver assim de tipo, pô, eu aprendi ali, sei onde tem armadilha, sei onde tem oportunidades. O que você consegue tirar de Assim, aprendizado dessa fase aí, dessa... assim, eu acho que a mídia programática ela começou a ter um auge assim na sua maturidade lá para 2015, 2016, né? Então, putz, eu estava lá em 2011 num cenário que não tinha SSP do Google aqui, não tinha uma exchange do Google. A gente teve que abrir empresa em Nova York para poder ter relação com o Google e acesso ao inventário do Google. Então, quando a gente levava isso para as agências tinham muita dificuldade de entender o que era mídia programática, né? E aí, a primeira agência que eu tive relação, que apostou no que eu estava fazendo, foi a Click, a agência Click. O Cezão estava naquela época liderando. Ele falou: Porra, Mamed, não entendi nada do que você está falando, mas eu vou te dar um cheque. Se esse negócio der certo, você volta aqui e a gente vai crescendo. E deu super certo, né? A gente trabalhou durante muitos anos juntos lá na Click. E durante muito tempo a programática era uma linha no plano, né, cara? Então, hoje eu acho que o mercado já entendeu que hoje o digital está em tudo, né? A programática ela permeia a forma que você transaciona a mídia, né? Então, esse processo de educação é natural e as coisas vão se encaixando, né? Eu acho que hoje o problema do retail, commerce, media, ele está muito mais parecido, né? A quando surgiu o digital do que quando surgiu a programática, porque as discussões que as empresas tinham era, puta, onde senta o digital na minha empresa? É inovação, é marketing, né? Aonde fica? E hoje é a mesma coisa, né? Você vê empresas colocando a área de retail media embaixo do comercial, embaixo do trade, embaixo de marketing. Não tem um lugar consolidado que todo o mercado aposta, né? Então, eu acho que a gente está muito parecido daquela época e, assim, eu acho que o mercado vai se ajustar, né? Onde você acha que vai parar? Você acha que vai chegar uma hora que vai se ajustar? Ah, galera, agora o retail media
vai chegar um consenso agora, o retail media, ou, enfim, fica embaixo desse guarda-chuva, nessa caixinha, todo mundo vai guardar na mesma gaveta, no mesmo... Eu acho que vai ter uma tendência para onde esse lugar vai, né? Eu acho que quanto maior esse business se transformando e se tornando, é natural que o Ed acaba sendo até um spin-off e tendo um pouco mais de autonomia dentro do business. Então, quando a gente olha para as empresas que hoje são mais maduras, né, é um business à parte, né? Muitas empresas têm até um CEO, né? É claro que tem que beber muito do legado de tecnologia, né, para não ter um esforço duplicado, mas a tendência é essa. Aonde nasce, muitas vezes nasce no marketing ou no comercial, né? Mas conforme esse business cresce, precisa de uma velocidade diferente. E o mais comum, até por conta de como as coisas funcionam aqui, né? Tributária. Então, às vezes, você pega um banco que quer criar um business de ads. Pô, como é que vai faturar um anunciante, né? Então, às vezes, você precisa criar, de fato, um CNPJ. O Brasil acaba empurrando para essa direção de qualquer jeito, mas eu acho que o caminho é esse. Em algum momento no futuro, as coisas vão estar mais claras e o mercado vai ver isso com mais naturalidade. Eu tô contigo. Eu acho que tem uma questão assim que são áreas, né, o próprio trade, o próprio retail media, eles são áreas muito cross, né? Elas estão muito ligadas a muita coisa. Tem muita coisa de retail media que começa ali do cara que, pô, sou do e-commerce e o meu marketing tem budget limitado para aquisição. Então eu vou lá bater na porta da indústria. Aí o cara começa o retail media assim. E aí depois começa a sair, mas enfim, acho que tem um processo de maturidade, né? E vai ter sempre essa questão do desafio de jogar com todo mundo, né? Jogar com todas as áreas. E assim, no final, cara, assim, você vê até hoje, assim, grandes empresas ou com debate, ou com um assunto ainda não tão bem resolvido do que é trade e o que é ad, né? No final do dia, os formatos ali de retail media, de produto patrocinado e tal, para quem é endêmico, é core, sacou? E aí eu acho que a grande questão não importa talvez aonde está sentado, sabe? Quem é o dono do negócio. É saber se está sendo valorizado, né? E você não entregar o inventário a um preço de banana porque o formato acaba sendo um acelerador do seu core, né? Ele não pode ser uma ferramenta de desconto, né? Então, a partir do momento que você tem isso bem definido, verdade, não importa se está no trade ou no ad. O importa é saber o valor daquilo e saber fazer o go-to-marketing para o mercado, seja endêmico ou não endêmico, né? A gente teve aqui um episódio do Walmart Centro-América e foi muito legal esse papo, porque falou, cara, o negócio pra gente a gente, enfim, eles têm todo o inventário, eles negociam, são responsáveis por todo o inventário, e os clientes deles são todos, né? Então ele tem no mesmo cliente, né? Ele tem vários clientes dentro do mesmo cliente. Ou seja, se ele pega lá uma CPG, uma Unilever, uma Procter & Gamble, e ele vai falar, beleza, como é que é você? Uma tem um bolso maior de marketing, outra tem um bolso maior de shopper ou trade ou o que for. E eles vão fazendo tailor-made, um por um, cara, um por um. E aí é óbvio, esse aqui não quer, sei lá, saber de tela, eu vou vender pro outro, esse aqui, e vai montando as coisas. Eu acho que pra mim, parece o caminho mais inevitável, né? E eu acho que vai... Eu não sei se você viu, né, mas a gente teve um papo com o Mário Meirelles, né, do Mercado Livre. Claro que eu vi. Lá no Quarto às 4 da Accenture. E ele falou uma coisa super interessante que na hora assim, eu guardei, né? 85% dos consumidores do Mercado Livre acham positivos os anúncios que o Mercado Livre apresentam para eles. Então, uma grande diferença que um retailer tem para um publisher tradicional é que quando você é impactado por um anúncio, né? Não é... você não acaba espalhando a sua atenção que nem numa rede social com scroll infinito, toda hora tem anúncio, ou num portal horizontal que tem um monte de anúncio espalhado, né? O retailer tem essa capacidade de despertar a tua atenção com muito mais qualidade. E no final, se você tem a condição de medir o que traz mais valor para o seu business, você vai decidir o perímetro de inventário para aquilo que traz mais valor para você. E isso é levado muito a sério no Mercado Livre. Então, quando eles colocam algum anúncio na cara do consumidor, é porque aquele anúncio é útil para o consumidor.
né? E acaba que traz tanto uma receita pelo ad, quanto uma receita pela transação que acaba acontecendo por ali. Então... A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. Tem essa questão, né, beleza, não trocar uma receita de ads por uma receita de venda por uma receita de ads, enfim, de uma transação que... E aí eu faço uma provocação, assim, você tá vendo, enfim, você tem conversado com muitos novos entrantes ou alguns mais maduros, mas que ainda, enfim, não chegaram no potencial todo que eles poderiam chegar de tamanho, de negócio, de faturamento e tudo mais. Cara, botando você numa cadeira lá de Head de Retail Media, por onde você começa, cara? Eu começo contratando Accenture. Não, brincadeira, mas assim, eu acho que tem um desafio, né? De novo, a gente tem que sempre tem que lembrar que o business de ads não é o core business dessa empresa, né? Então, a partir daí, a gente precisa alinhar com a governança da empresa, né, com os stakeholders, a relevância daquele business e a prioridade que ele precisa ter, né? Então, o que tem sido uma fórmula de sucesso, né, para a Accenture e para os nossos clientes, é que a gente cara, por 10, 12 semanas, e a gente vai no buraco do queijo para, de fato, qual que é o tamanho desse business, qual é a sua proposta de valor, né? Qual é o diferencial do seu dado, o que falta para você construir esse dado em termos de tecnologia e etc. E aí você consegue transformar isso num roadmap que vai destravar valores e vira um business case, né? E por que o retail media faz tanto sucesso, né? O próprio Mercado Livre falou lá, metade do EBITDA hoje é do mercado ads, né, cara? Então é um produto com margens muito altas, enquanto que o varejo, que é o principal player, né, tem margens cada vez mais apertadas. Então, a partir do momento que você mostra isso para a liderança da empresa, ela aposta, né? Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir ter a dimensão do que você quer construir, tá cercado dos especialistas de cada disciplina, porque não é só botar um comercial na rua, você precisa ter gente de operação, você precisa ter gente de tecnologia, gente de dados, você precisa saber, de acordo com a nossa LGPD ou órgãos, né? Quando a gente fala de banco, tem o Banco Central, quando você fala de operadora, tem a Anatel. Cada um tem um tipo de restrição que você precisa saber, né, os guarda-reios de trabalhar com dado, ter uma política de privacidade para conseguir consentimento, entender se é legítimo interesse. Cara, por aí vai, né? Então, para botar de pé esse business, você precisa de ter um amplo espectro de profissionais para sair do outro lado, né? E tem que ter muito cuidado para não ser um voo de galinha, porque você conseguir os primeiros milhões é fácil. Mas são poucos os business hoje no Brasil que passaram de uma fronteira de 500 milhões de reais. São poucos, né? E quando a gente olha pelo tamanho do first party data, a recência, né, pelo inventário digital que essas empresas têm, é possível chegar lá. Só que tem que chegar lá de forma consistente, com um plano bem azeitado e alinhamento com os stakeholders. Sim. Eu gosto desse termo voo de galinha, porque eu acho que tem muita coisa... Eu vejo muita coisa que eu falo, cara, vejo, sim, projetos, coisas que começam que eu falo, isso é voo de galinha. Porque tem e eu acho que também tem uma coisa que é natural desse segmento, tipo, beleza, e eu até acho positivo, tá? Não dá pra você querer estar no estado da arte quando você larga. Você vai largar com o que dá. Meio que você vai com o que tem. E aí você começa a ir sofisticando. Isso me lembra muito a época que eu empreendi, né? Eu lembro até hoje, assim, eu tava na fila de um restaurante, assim,
E eu tava reclamando, cara, que o algoritmo que a gente tinha para compra de mídia não tava bom o suficiente, né? Porque a, a- o algoritmo de um bidder de mídia programática, é, o nível de sofisticação que você tem que ter para saber o preço exato que você tem que pagar é muito difícil de você chegar nessa sofisticação máxima, né? Então, naquela época, a gente conseguia receber leilão da internet inteira do Brasil, né? E você tem tipo uma torneirinha que você vai aumentando a vazão, diminuindo a vazão da quantidade de bits que você quer receber. Então tudo depende das máquinas que você tem, que você suporta aquilo ou não. Então a gente tinha um bom volume, assim, a gente basicamente conseguia escutar a internet inteira, e aí o valor tá em qual impressão você quer comprar, né? E a que valor. Então, a gente tinha uma equipe com matemático, estatístico e tal. E aí eu lembro do matemático falar assim pra mim, cara, a diferença da estatística pra matemática, e não sei nem se ele tá certo ou não, mas pra mim funcionou a explicação dele. É que o estatístico, ele quer cravar o número exato. O matemático, se você tá perto do alvo, tá bom. E pro que você precisa aqui em publicidade é isso. E aí, aquele ótimo é inimigo do bom, para mim se traduziu na prática, né, cara? Porque o que a gente já tinha era muito melhor do que era feito numa venda direta, que você tem só o próprio ad server como ferramenta de otimização, né? E aí, para te ilustrar um pouco o problema, né? Quando a gente compra a mídia programática, naquela época, a gente tinha acesso a qual posição o anúncio está na página, quantos anúncios tem na página, qual é o formato do anúncio, né? Se é 300 por 250, se ele é pequenininho e tal, a quantidade, o tamanho do banner faz diferença. A categoria do publisher, se aquela página de esporte, entretenimento, qual é a categoria do anunciante, qual é a audiência, cara, e brand safety, e por aí vai. E o ecossistema da programática foi sofisticando e criando vários players que iam empurrando mais dados para dentro. Então, cada um desses dados traz uma sensibilidade maior ou menor para a sua performance, né? E se você tiver muito dado histórico, você consegue processar aquilo e cada vez mais ter a certeza do futuro, né? Só que, cara, estamos falando de 2011. A primeira solução que a gente usou era com base de dados relacional, era um MySQL, sacou? E aí o MySQL, ele te atende bem a um determinado volume, e a partir daquele volume, o resultado de uma query ele vira exponencial o tempo. Então, toda vez que eu recebia um bid, eu tinha que consultar no banco, ficava exponencial, aí, puta, travava tudo, caía. Aí a gente começou a experimentar os bancos NoSQL e tal, para conseguir ter tempo de resposta rápido. Só que eu precisava responder. Na verdade, eu precisava atualizar os meus cálculos numa velocidade rápida o suficiente para que meu bid fique cada vez melhor em tempo de campanha. E aí, esse matemático trouxe a ideia da gente pegar todos esses dados, entender mais ou menos como é que era a sensibilidade de cada parâmetro e criava regressões matemáticas que no final viravam uma equação. Né? Então, quando chegava um bid, a gente pegava todos aqueles parâmetros que vinha já no próprio conteúdo do bid, jogava nessa equação, a equação cuspia um valor que era o bid que eu tinha que dar. Pum, aí devolvia o bid. E aí, se a performance correspondia às expectativas do algoritmo, eu tinha, tipo, a cada meia hora, acumulava novos dados, reprocessava e os parâmetros se ajustavam. Então, aquilo que o matemático me falou, cara, esse negócio, ele nunca vai acertar o alvo, essa equação nunca vai ficar para sempre igual. Porque talvez nem faça sentido ser sempre igual, porque o contorno muda, né? Sim, sim. Então, essa equação mudava a cada tempo, e aí, enfim... não sei se eu desviei demais do tema, mas eu acho que foi isso, assim, o ótimo é inimigo do bom, e eu lembro até hoje a gente conversando, né, no restaurante sobre isso, e eu falei, não, beleza, cara, agora vamos pro mercado com tudo, porque a gente tem um negócio bom na mão. Não, é legal, eu gosto dessas coisas, porque até tem uma relação, eu vim de humanas, né, e aí quando você começa a entrar nesse mundo de mídia de performance, cara, você começa a criar cara, você começa a criar um raciocínio lógico de entendimento das coisas. Óbvio que eu seria incapaz de fazer equação no matemático, mas eu seria capaz de entender, tipo, pô, aonde o cara, que caminho o cara, né, e qual foi a direção dele, né? A gente acaba, né, enfim, desenvolvendo isso. E eu acho legal porque imagino que deve ser assim. Não sei se você me
sei lá, você falou que é a categoria do site. Uma hora a categoria do site tem um peso. Aí, de repente, muda. Começa a ser mais importante, menos importante, ou tipo, sei lá, de todas aquelas informações que eram lá calculadas, você vai encontrando que tem mais peso, que tem menos peso, e vai afinando o bid para ser mais precisa. Exato, cara. E assim, obviamente, a gente começou cedo, a gente foi o primeiro a se mexer nessa direção. Eu tinha, sei lá, uma dúzia de engenheiros. E até esse negócio começar, a programática se popularizar, né? E o Google olhar, é lá que eu quero estar também. E com centenas ou milhares de engenheiros, aí a competição começou a ficar difícil, né? Sim, com certeza. Mas é bem interessante, assim, esse mercado. E aí a gente tava, né, falando com um pouco dele sobre a questão de por onde começar, né? Onde uma MED começaria. Mas acho que a gente pode explorar mais isso, Não, né? então, e aí tem uma coisa, né? Porque, por exemplo, nessas conversas todas, eu acho que todo mundo tem um anseio de começar a gerar um funding, né? Até porque, assim, putz, eu tô falando de uma oportunidade, de um business futuro que não é core para a empresa, como é que eu justifico contratar uma consultoria, né? Então acho que tem sempre esse anseio de, cara, o que eu já tenho agora que eu consigo gerar funding rápido, até para justificar e tudo mais. Então, muitas vezes, cara, essas empresas já têm algo na mão, sabe? E, sei lá, pode ser, de repente, contratou um volume de disparo de WhatsApp. E pela segmentação de audiência que ela tem, isso pode ser, né, o primeiro produtinho que vai destravar uma receita para começar a espiral positiva do negócio, entendeu? Então, faz sentido olhar e pensar sempre se o ótimo é inimigo do bom, né? Não sei se eu falei aqui, já estava gravando ou não, se foi no bate-papo de antes. Muito de retail media começou na história do e-commerce lá, que falou, pô, beleza, eu preciso de mais. Eu não tenho mais verba para marketing, não tenho mais verba para mídia, preciso captar mais, preciso, enfim, de algum jeito ter mais, porque eu preciso de mais tráfego. Aí o cara ia lá e batia na porta da indústria, né? Isso já é bem antigo. É uma maneira inteligente, né? Quase que mídia cooperada aí, né? Mídia cooperada. Isso aí já em 2000, acho que eu falei isso, de 2012 já fazia isso na Beleza na Web com as marcas de beleza. Já era uma coisa que a gente já fazia, nem pensava que isso ia ser um tema, né? Tô lá na época que você mandou o e-mail da Melt. Verdade, você tava na Beleza na Web, Tava né? na Beleza na Web. Eric, tem um negócio aqui, da SP brasileira. E, cara, e o anunciante nessa equação, cara? Eu acho que ele é tão importante, né? Acho que ele é tão determinante enfim, como é forjado esse mercado. O que você acha que você vê, assim, né? Porque você fala com bastante gente, você também tem um lado lá na Accenture, né, de agência também. O que você acha que o anunciante está tirando de bom em retail media? E o que o anunciante está deixando de tirar ou está subaproveitando desse mercado? Cara, boa pergunta, né? Assim, primeiro, quando a gente olha o cenário macro, o commerce media cresce 30% ao ano no Brasil, né? O Brasil é o mercado que mais cresce no mundo. Mas até aí, né, assim, tudo que está no início, né, qualquer crescimento vai ter dígito alto e tal. Mas eu acho que os ventos são positivos, assim, pro nosso cenário de mercado, né, quando a gente olha para o macro. Quando a gente olha para os anunciantes, né, eu acho que tem muito questionamento, né, do tipo... tem muito, do lado do anunciante tem muito conflito também, porque a área comercial do anunciante, a área de trade do anunciante também negocia e acaba com o veículo conseguindo inventário e o time de marketing fala, putz, mas, né, será que é a melhor maneira e como é que a gente gerencia isso, enfim. Então, eu acho que quais são os questionamentos que os anunciantes fazem, né?
pô, será que aquela venda que eu impulsionei com o Ad, ela já não viria organicamente? Será que eu preciso investir? Então, acho que o tema da incrementalidade é... Puta, se a gente sentar aqui e discutir metodologia, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Mas, de novo, volta aquela questão, pô, não é o core business da empresa, às vezes não é prioridade do varejista atender o tema de ads. E aí, botar isso de pé pode ser um desafio para aquele player, né? Então, eu acho que os anunciantes precisam dessas respostas, isso deveria vir quase que built-in, sabe? Nas soluções. Até o mercado ser educado e perceber, cara, porra, funciona, entendeu? E esse questionamento não vem mais. Eu acho que tem um outro desafio, que quando a gente olha para esse crescimento vem muito puxado pelas marcas endêmicas, porque, porra, o close loop tá ali, eu consigo te mostrar resultado. Só que tanto do lado dos publishers quanto do lado dos anunciantes, o publisher quer vender para o topo do funil, atrair um novo mercado, sair muito desse orçamento comercial para um orçamento de marca, para construir marca para o mercado. E do outro lado, cara, os grandes anunciantes do Brasil, eles têm um desafio para resolver com construção de marca, que é mídia massiva, certo? Então, você tem aí alguns veículos de mídia hoje no Brasil que cobrem quase a totalidade do país. Então, vou citar o exemplo do YouTube, né? O YouTube tem 99% da população brasileira que você consegue comprar vídeo, que é um formato de alto impacto, que hoje boa parte do inventário se entrega na TV, a um preço muito baixo. Se alguém conseguir produzir um produto que vai te cobrir uma boa parte da população com aquele preço, dinheiro naturalmente de construção de marca vai de um lado para o outro, tá? Então, agora, a pergunta que a gente sempre fez quando eu estava sentado nessa cadeira de agência era, pô, mas e a qualidade do impacto? Porque uma coisa é um vídeo de 6 segundos que custa, né, barato, você consegue um alcance rápido muito grande, mas quando você está conseguindo de fato transmitir de valor da sua marca, né? E aí, quando você pensa no retail media, né, no retailer, ou nas outras empresas do ecossistema, quando você vai pro shopping comprar alguma coisa, né, na tua cabeça você tá meio que com um problema resolvido, que vou abrir a carteira, né, cara? Eu tô aberto a gastar o meu dinheiro. Né? Na maior parte do tempo, eu tô mais preocupado, pelo menos eu, né? Não posso generalizar, mas então, cara, como é que eu seguro o meu dinheiro, né, cara? Porque tem conta para pagar, quero investir, quero começar no futuro. Então, quando eu tiro esse gatilho e quero gastar, é um bom momento para construção de marca. Entende? Tem até teorias que falam sobre isso, né? De você conseguir fazer awareness mais próximo da intenção de compra. E o retail media tem esse lugar. Então, eu acho que as marcas, né, principalmente as não endêmicas, deveriam olhar para o planejamento de mídia delas com esse ângulo, entendeu? Será que eu consigo construir marca num momento que o consumidor está mais propenso a ir às compras, a ir ao mercado, sabe? E não necessariamente precisa ser um produto óbvio para aquela intenção de compra, sabe? Mas só o fato do cara estar atento, sim, pode ajudar. Porque é uma coisa de neurociência também, né? Se você não tá... se você tá andando aqui pela Faria Lima, como a gente tá aqui, né? Tem um monte de relógio e tal, mas se você tá pensando em outra coisa, aquilo vira paisagem e você não presta atenção. Mas quando você tá atento, isso muda, né? Eu acho que o retail tem esse lugar. Eu queria que você falasse, porque você publicou um texto muito legal no LinkedIn, né? Que você fala das teorias. Eu achei muito bacana. Enfim, vou pedir para você resumir o texto, mas eu vou falar assim o que eu... Você basicamente trouxe a teoria, né? De mídia, enfim, coisas até centenárias, baita foundations. As teorias que vieram, né? Não, umas antigas, as mais novas, as atualizações, aonde eles divergem, aonde eles convergem, e as questões do que você fala de quando deixa de ser efetivo, quando vira, assim, tem muita frequência, precisa ter frequency cap, e que isso, né, enfim, eu quero até que você fale. Então, assim, a gente recebe algumas, como que eu posso dizer, algumas ideias consolidadas que muitas vezes a gente não questiona, né? Então,
Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa parte mais de planejamento de mídia, tocando grandes marcas e tal, é, era frequência 3, né? Frequência 3 mais, né? Com 70% de cobertura do target e sim, né? Tipo, é isso. E se você não faz isso, você não sabe o que você tá fazendo. Frequência 3 mais é 3 vezes a Pelo mesma menos 3 3 e vezes. cobrindo 70% do seu target, né? Certo. Então, por exemplo, Você vamos vai falar falar. de uma marca aqui de shampoo. No mínimo, você vai ter 100 milhões de potenciais consumidores, né? Claro que você não quer falar com os 100 milhões, você vai pegar seu target e falar, eu quero falar com mulheres de 25 a 49, de determinada classe social, isso restringe, então o teu universo passa a ser de, sei lá, 40 milhões. Então, o que a marca faz? Você não vai querer cobrir 100% do teu target, porque aquele 99% e 100% vai custar muito caro para você chegar naquela pessoa. Então, você bota 70% com uma frequência 3, porque é o suficiente para a pessoa ter recall. E você chega em 70% né, com uma curva ainda eficiente. Passando de 70%, começa a ficar caro demais cobrir, você aumenta mais a frequência do que encontrar novas pessoas. E aí, cara, vamos lá. Fazer 70% de 40 milhões dá 28 milhões, 3 de impacto dá, sei lá, 90 milhões de impactos. É caro. Não é todo mundo que tem esse orçamento, certo? Mas beleza, aí eu queria entender essas coisas, sabe? Eu sempre fui um cara muito de questionar essas regras, convenções e tal, né? Até para entender e poder discutir a respeito. E aí, a história da frequência 3, ela surgiu lá na década de 70, quando queriam medir o efeito da publicidade na TV, né? Eu não vou lembrar o nome dos caras, mas enfim, era um cara de neurociência que ele falou que o primeiro impacto, tipo, você não presta atenção em todo o anúncio, né? O primeiro impacto meio que forma o foundation, assim, da sua memória. O segundo, você começa a entender e resolver as questões que o primeiro trouxe. E o terceiro grava, fixa. E a partir dali, meio que é ineficiente, né? Então, essa foi a conclusão do cara. Claro que isso por períodos, né? E aí começaram a vir releituras, né? Dessa história da frequência 3. Então, tem acho que muita gente admira o cara, né? O Byron Sharp, que ele fala, cara, você não precisa fazer publicidade pro teu heavy user. A recência do teu heavy user, ela acontece quase que orgânica pela qualidade do produto, sabe? Pela disponibilidade. Mental availability. Exatamente. Que ele fala. Então você tem que focar nos light buyers, né? Porque você tem que transformar esses caras, é onde tem mais dinheiro e tudo aí vai. Só que, porra, esse cara olhou só para uma categoria de se pedir, né? Isso não vale para montadora, para produtos de alto valor, sabe? Aí vieram outros caras que pegaram, não sei se foi o Les Binet, enfim, não vou lembrar direito, mas eles pegaram um histórico lá na Inglaterra, né? De campanhas que rodaram no mercado britânico e eles questionaram esse modelo do Byron Sharp. Então, o que o cara fala é o seguinte, o mais importante, pelo que a gente viu desse estudo, que é um estudo baseado em dados e tudo mais, é que a publicidade ela faz mais efeito quando ela está próxima do momento de compra. Então, se você consegue construir marca no momento que o consumidor está próximo do consumo, é quando ele vai fixar mais, né? E aí, de novo, quais são os questionamentos? Pô, legal. Então, a gente, em vez de fazer um blast e impactar o máximo possível, porque eu vou impactar muita gente fora do momento, a gente estica para tentar impactar as pessoas mais próximas do momento de consumo. Só que o que acontece? Ele viu o mercado britânico, ele não viu todas as categorias, então também as coisas são questionáveis, né? E aí é tudo teoria. Que eu acho que todo mundo que está sentado nessa cadeira de planner numa agência deveria olhar para o passado, para entender e poder pensar para a marca que ele cuida o que faz mais sentido, né? Eu acho que para mim é bem diferente. Eu cuidei. A Accenture hoje tem a conta da Samsung e tem a conta da Procter, né? Então eu olhei para esse planejamento tanto de marcas massivas de alto valor para consumo recorrente. Sim. E o teu planejamento é diferente.
Como você constrói marca para um quanto para outro, é diferente. Claro. Totalmente. Totalmente. E aí eu acho engraçado, né? Porque, cara, é, é indiscutível que esse momento não é que o momento do retail media, que essa proximidade da compra que o retail media tem é um diferencial competitivo, né? Para Exato. qualquer outro tipo de... Exato, cara. E aí, por exemplo, eu até vi no programa passado com a Fátima, né? A Fátima comentando que ela sabe quem compra determinados alimentos com frequência, né? Então, com isso, você consegue ditar comportamentos. Então, se você sabe que assim, todos os produtos que você consome com recorrência, você consegue mais ou menos imaginar aquela janela, né? De quando vai acontecer a compra. Então, como que você consegue associar isso ao momento de fazer uma construção de marca? Porque daqui a uma semana você vai no mercado, entendeu? Isso para produtos que são recorrentes é muito mais fácil. Né? Agora, um celular que você troca a cada 2 anos, como é que você vê isso? Né? Como é que você faz isso? E aí, é legal essa história do commerce media, porque a gente também trabalha muito próximo das operadoras, né? Então, hoje uma operadora de telefonia, qual é o brasileiro que não tem um telefone? Né? Então, a gente sabe há quanto tempo você tem um dispositivo, seu comportamento de troca. Então, hoje, uma operadora tem um poder que hoje ainda não está difundido no mercado para uma troca de aparelho, por exemplo. Né? E hoje, obviamente, as operadoras vendem aparelho, é um canal super importante para marcas como a Samsung, LG, Motorola, etc. Então, eu acho que essas empresas que estão hoje nessa categoria de commerce media precisam investir para conseguir encontrar esses comportamentos de jornada para servir não só a base do funil, mas para uma construção de marca também. Né? Eu tenho certeza que a Fátima sabe quem compra determinada marca de shampoo com recorrência. Então, o concorrente daquela marca que está sendo comprada tem o território perfeito do que ele precisa, que para ele, pelo Byron Sharp, seria o Light Pile. Exatamente. Eu sou muito otimista, cara. Acho que sim, se tem duas coisas que eu sou muito otimista. Uma coisa que eu já falei muito sobre companhia aérea, né? Acho que a companhia aérea tem alguns ativos legais e eu acho que, né, enfim, você tem essa informação. E você também tem muito tempo dentro de um avião, né? Imagina se você pode logar ali, pô, deixa eu começo a ver um filme aqui, paro, guardo uma playlist, guardo preferências. Poderia ter alguma coisa nesse sentido, né? Do lado enfim, companhia aérea e telecom. Porque telecom é um negócio, enfim, que tem que se reinventar, tem uma pressão por margem, tem uma pressão, enfim, acho que é um negócio que é bem interessante, que tem e tem muito dado, né? Tem dado de geolocalização, dá para saber onde o cara dorme, né? Por triangulação de antena, por tanta coisa. Dá para saber a região onde ele mora, dá para saber onde ele trabalha, dá para saber por onde ele transita, dá para saber se ele viaja, fica, enfim, lugares de luxo, não luxo, enfim. Aí é um prato cheio, né? Até você estava comentando um pouco de cases, né? Se você puder comentar, assim, de algum... assim, a gente... De uma boa utilização de dados, né? Se você... Sim, sim. Assim, a gente tem uma relação hoje com as operadoras, né? E a gente também cuida de uma conta de uma montadora de luxo, né? E aí, para você fazer uma campanha para captar lead para essa marca de luxo, quando você vai em Google, Meta, né, você acaba chegando numa segmentação com milhões de pessoas. Aí, o primeiro passo que a gente fez, né, junto com a marca, foi, cara, qual o tamanho da população capaz de comprar um carro de R$1 milhão, né? Aí, pela pesquisa lá da PNAD, a gente tem 50 mil famílias, acho que é isso, não, são 100 a 200 mil famílias que têm uma renda familiar acima de R$50 mil no Brasil. Isso dá 400, 500 mil pessoas, tá? Então, quando você pega o núcleo familiar, quando você amplia, eu lembro que o número é em torno de 400 mil pessoas que pertencem a uma família que uma renda superior a 50 mil. Beleza. Porra, se você está falando com milhões de pessoas,
tá errado, você tá jogando dinheiro fora, né? Então, a gente fez individualmente, né, com cada operadora, usando os dados que ela tem, como que a gente consegue encontrar esse público que é mais classe A, né? Pô, domicílio, Sinais de segmentação. se viaja, contrata roaming, plano família com determinado dispositivo, enfim, tudo isso combinado, né? Leva a crer que é um público AAA, classe A, né? Capaz de... Então, beleza. A gente chegou numa segmentação de 600 mil pessoas. Fizemos o teste. O custo por lead foi 60 vezes menor. Tá? Claro que foi uma experiência, né, que a gente fez. A operadora entendendo o valor que ela tem na mão, isso é equalizado com preço, mas mostra que o valor tá ali, né, cara? E você fica... E o que acontece? Quantas vezes você, de repente, viu um anúncio de um carro de luxo e clicou para... Porque quando você pega pesquisas, produtos de luxo têm um CTR maior que produtos que não são de luxo. Que desperta a curiosidade, as pessoas querem experimentar, né? Só que são curiosos, cara. São wannabes, que a gente fala. E a gente conseguiu ir no público-alvo certinho e a performance foi muito melhor. Eu acho que quando eu falo de companhia aérea, eu acho que esse é um... Pô, imagina você pega uma classe executiva, o cara tá 10 horas num voo, você pode 3 vezes, como lá o Byron Sharp, ou enfim, os 3 Plus, dá pra você botar cada anúncio de carro de luxo de uma cor. Mas você sabe, o Eric, que assim, a primeira... Quando eu comecei essa história de commerce media, de empacotar a oferta e tal, tinha algumas pessoas que torciam o nariz, né? Do tipo, putz, cara, agora tudo vai virar um Times Square, né? E eu sempre defendi o contrário, sabe? Que eu acho que existe um tripé de valor que precisa ser respeitado, né? Então, o anúncio, ele tem que ser útil para o consumidor, para o anunciante e para aquele que está vendendo aquele anúncio, né? Para o publisher. Se for bom só para um ou só para dois, não vai funcionar. Entendeu? Então esse tripé tem que ser respeitado. Então, se você olhar primeiro para o consumidor, se o teu anúncio for uma alavanca de valor para o consumidor, os outros são mais fáceis de serem atendidos, sim, sabe? Eu acho que no início do digital, tinha um site, cara, eu não vou falar o nome do site, mas tinha um site que eu acessava que era o site que eu queria testar se o meu retarget estava funcionando e tal. Porque eu abri o site, tinha 30 anúncios, cara, e o processador do Mac fazia barulho, assim, para processar aquele negócio todo, sabe? E não precisa ser assim, né? Eu acho que a publicidade pode ser útil. A companhia aérea, com certeza, tem todo um ecossistema que vai servir ao consumidor no momento da viagem, né? E aí, esses espaços a gente pode encontrar para servir o consumidor. Vamos falar rápido desse tema que eu queria estressar um pouco ele. A gente está falando de telco media, travel media, commerce media, financial media. Cara... Mobility media. Mobility media. Cara, como é que vai ficar esse mercado? Porque, né, que a gente falou aqui de programática, por onde vai consolidar? Você acha que vai consolidar no sentido... Qual o maior movimento de consolidação? Eu até tenho refletir sobre o tema recentemente. Vai ser criar uma grande Retail Media Ad Network, grande, né, que já tem algumas, né, que vai ser essa que vai abraçar todo mundo, e ela que vai disponibilizar esses inventários, né, com um tamanho para alcance, frequência e tudo mais, para as agências, ou vai ser uma consolidação no sentido mais programático, do tipo, cada um vai ter o seu softwarezinho que vai sair bidando ali em vários sites. Eu acho que a gente pode ilustrar bem o problema e ficar aqui debatendo como pode ser o futuro, né? Mas, por exemplo, a realidade quando você gerencia uma marca,
como a gente faz lá com a Samsung, com a Procter e outras marcas hoje no mercado, cara, quantas plataformas de operação de mídia você tem, né? Você tem Google, você tem Meta, você tem TikTok, você tem Amazon, você tem Mercado Livre, pô, LinkedIn, Spotify, e por aí vai, cara. Assim, eu lembro de questionar a operação, né, para entender. A gente tinha mais de 12 plataformas que a gente tinha que operar, certo? E aí, se todo varejista, se toda empresa de commerce media quiser criar uma plataforma, a gente tem um problema. É impossível uma agência operar dezenas, centenas de plataformas. Isso não vai acontecer. Ponto. Não vai, tá? Então, eu acho que os maiores podem conquistar esse direito, né, de ter uma relevância e querer ter uma plataforma e tal, né? Então, por exemplo, a Amazon tem a plataforma deles, né? O Tipo, Meli, que é Meli, líder, o líder, iFood. Putz, beleza, eles conquistaram esse lugar pela relevância que eles têm, né? Agora, quantos varejos estão construindo o business de retail media? Será que tem espaço para todo mundo? Né? Aí começa essa história do Retail Media Network, que lembra um pouco aquela história lá de trás das ad networks, né? Sobreposição e tal. Como é que vai ficar essa história? Por outro lado, o Google foi dominante durante muito tempo, né? Nesse business de sell side. Quando o Retail Media surgiu, ele tá forçando uma lacuna do Google, né? O Google não tem os formatos de Retail Media, certo? Então, tá criando uma pulverização no ecossistema que é difícil dizer como é que vai ser o futuro, sabe? A tendência é importante que aconteça uma consolidação, né? Do lado das agências, o que acontece? Nos últimos 2 anos só se fala de AI, né? O primeiro caso de uso que todo mundo pensa para AI é a eficiência, né? Em vez de falar de produtividade, né? Então todo mundo quer automatização de processo e tal. E o processo e uma operação de mídia, ela é uma operação muito manual, muito processual, muito sujeita a erros, né? Então quando você coloca AI nessa camada, você elimina FTE, cara. Então existe uma pressão hoje global de redução de FII, porque a AI chegou para trazer eficiência, né? Então, antigamente, padrão de mercado era 20% de FII para uma agência, né? Hoje em dia isso é sonho de consumo, isso não acontece mais. E a tendência é que aperte cada vez mais, né? Então, dado que você tem uma escassez aqui de recurso para operação e a plataforma para ser a operação, né, para ser automatizada, precisa de API, precisa de, né, padrão, e Retail Media não está nesse lugar ainda, né? Então, é difícil, cara, achar que todo mundo vai conseguir criar uma plataforma e vai ter sucesso. Isso não vai acontecer, tá? Eu acho, eu tô contigo, mas acho que talvez em diferentes níveis, assim, eu concordo, acho que é impossível, né? A gente tem os dados da eMarketer, a gente sabe, enfim, qual que é o limite, chega um limite já que o pessoal já deixa de, não faz sentido mais comprar mídia, né, num lugar menor, começa a não fazer, enfim, não mexer o ponteiro da operação. Mas eu acho que vai ter agregação por todos os lados. Eu acho que se essa agregação depois vai ter outro tipo de agregação, aí são outros 500. Mas eu acredito que, assim, vai ter uma agregação, vai ser telas em loja, vai ter um tipo de agregação, produto patrocinado, vai ter outro tipo de agregação, sei lá, algumas coisas ligadas à ativação de dados para fazer off-site, vai ter algum tipo de agregação, vai ter os agregadores como estilo Critel, Vtex, vão ter esses agregadores, e também vai ter o agregador do lado do anunciante, que ele vai falar assim, cara, eu boto aqui não importa se essa rede é pequena, mas eu posso conectar com ela. Então, algumas redes vão estar lá. Óbvio, tem a questão da padronização. Então, vai ficar, sei lá, no que é padronizado. É produto patrocinado. Sei lá, banner na home. Tipo, e vai ser meio que isso. Nem... Assim, vai nesses dois caminhos. Assim, o que seria o mundo ideal, né? Então... o mundo ideal, eu acho que... Assim, imagina, eu sou a L'Oréal, quero comprar produto patrocinado.
puta, em vez de fazer com cada um que vende o meu produto, seria maravilhoso se tivesse uma única plataforma que eu falo, cara, não importa quem é o varejo, eu quero empurrar para onde o consumidor tá. Sim. E se tem mais gente indo no Mercado Livre, ou mais gente indo na Raia Drogasil, é lá que eu vou impulsionar, né? Sim. Então, para a marca, faria sentido se tivesse um layer que unifica tudo. Mas assim, eu espero que isso aconteça em algum momento, que facilita para todo mundo. Mas eu não vejo isso acontecer no horizonte curto, sabe? Eu espero que aconteça. Me pergunto por que o Google nunca fez isso? Cara, Você acha que tem uma questão de antitrust? Não sei. Não acho. Eu acho que o Google priorizou por muito tempo o buy side. O sell side, ele sempre foi dominante. Aconteceu o retail media. Eu acho que o Google, em alguns momentos, tentou ser motor de busca desses players. Ninguém quis permitir o Google lá, para não roubar os dados que o Google não tinha, né? Então não tinha essa preocupação. Então acho que o Google se movimentou muito mais para consolidar o buy side, porque para a parte de topo de funil, o GAN atendia, né? Atende. E aí existe essa lacuna, né? Quando a gente olha no último Google Marketing Live, eles lançaram o Ask Advisor, né? O que é o Ask Advisor? É interessante isso porque quando você olha dados públicos do Google, né? O Search faz... Eu vou falar aqui os números, eu posso estar arredondando errado, mas o Search é em torno de 160 bilhões de dólares por ano, o YouTube 30, a rede de display do Google é 30 bilhões de dólares, tá? Quando surgiu o chat GPT, começou essa história de zero click based, né? Que as pessoas iam, faziam a busca e não clicavam em nada. E o chat GPT começou a canibalizar as buscas que aconteciam no Google. Qual foi a resposta do Google? E todo mundo, quando olha, isso parece uma loucura, né, cara? Eles criaram o AI Mode, que responde que nem o chat GPT, sacrificando o ganha-pão, cara. Tipo, 160 bilhões de dólares por ano. Então, beleza. Então, hoje, 60% das buscas do Google terminam sem clique, tá? Aí, nesse momento, já está se discutindo quais são os formatos, né, de patrocínio dentro desse ambiente e tal. Só que como é que você compra uma mídia que ela não é mais palavra-chave, ela é um prompt, né? Então, a resposta que o Google trouxe lá no Google Marketing Live foi o Ask Advisor, né? Então, o Ask Advisor, você chega para ele numa interface conversacional e fala, cara, eu quero assim, olha, o meu produto é um telefone de alto valor, eu tenho tanto de budget, eu preciso tanto de ROI, não faço a menor ideia do que as pessoas fazem de prompt, mas assim, me ajuda aí, sabe? E esse cara vai construindo nesse cross de plataforma tudo que esse cara precisa. Por um lado, vira um pouco de black box na parte tática. Só que quanto que você precisa da parte tática se você não precisa mais apertar os parafusos e tem uma AI que aperta o parafuso para você? Basta você saber as perguntas estratégicas para tirar o insight daquilo, né? Então o Google está indo nessa direção no buy side, certo? Aí o que eu me questiono é o seguinte, quando a gente olha para o Brasil, o Google é dominante, né? Na programática, né? Quando você tira os walled gardens, o resto da Open Web, né, que a gente chama, está regida pela plataforma do Google, ponto, né? Grande maioria. Se você cria uma camada que é um Ask Advisor, e não mais aquela coisa de deixa eu entender qual é o URL que performa, deixa eu entender. Não, tem um cara que está dizendo para você o que funciona. Se você não estiver presente nesse ecossistema, você tem um problema, concorda? Total. Então, de alguma maneira, esses mundos têm que coexistir. Seja porque o buy side do Google está dando driver para as marcas de investimento, ou as marcas vão ter que investir de alguma forma para criar uma camada holística para conseguir entender, cara, na Meta performa assim, no Google performa assado, e eu de fora vou fazer orquestração no meu investimento, né? E o retail media, de alguma forma, tem que entrar nessa brincadeira. Bom, vamos lá.
quanto que você acha que as agências estão preparadas para essa camada de AI, né? É muito difícil, cara, porque você precisa ter built-in ali um MMM, né? Então, aí quem tá fazendo MMM hoje, meio que com a tecnologia meio one-stop shop, né? O Google com o Meridian, a Meta com o Robin, então você acaba também de novo voltando para o ecossistema dos caras, sabe? Mas enfim, se você tiver preparado para fazer essa orquestração com AI, é o lugar que as agências têm que estar, né? Eu acho que muito dessa corrida de buscar uma eficiência da operação veio muito numa automação lá dentro dos Wallet Gardens que as próprias plataformas estão servindo para você, sabe? Então, eu acho que o Retail Media está chegando e ele tem que entender que é para lá que quem, né, faz a gestão do orçamento está indo e ele precisa de alguma forma estar presente nesse ecossistema. Uma maneira mais fácil, assim, cara, eu entrego um puta valor. Eu entrego um puta valor. E se você não está enxergando isso no teu algoritmo, é um problema seu, certo? Mas a gente tem que ajudar, né? A gente tem que conseguir criar tecnologia que permite que esses caras vão consumir os dados. Vai ter, de novo, volta a história do padrão, né? Para que, assim, a gente ajude também as coisas a acontecerem, sabe? E aí, o mundo da agência vira de cabeça para baixo, né? Porque muitas coisas que eram... Puta, o cara precisava dominar a arte. Eu vim desse mundo, cara. E é bizarro como esse mundo não existe mais. Pô, eu sabia montar campanhas de AdWords muito bem. Cara, quase um... Sei lá, quase um datilógrafo, né? Tipo, uma profissão absolutamente ultrapassada. Exatamente. Ultrapassada. Exatamente. E agora também tem mais um ponto de inflexão. Estamos falando aqui de LLM, né? Em breve os agentes e-commerce, né? Os agentes de e-commerce aí vai começar a surgir e vai repaginar novamente o retail media, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter que preparar a nossa estrutura de retail media para que o robô fale com o robô, né? E de alguma forma eu consiga patrocinar aquela comunicação para que o robô curador do meu consumidor saiba que tem determinada, enfim. E aí, né? E aí, como que você tá vendo isso? É um baita tema, cara. Acho que é o tema... Eu tava conversando com uma pessoa uma pessoa gringa que tem um podcast... e ela falou, cara, você sabe... Ela começou com um podcast de retail media. Ela falou, cara, você sabe que eu tô muito mais interessado em agent e-commerce do que qualquer outra coisa. Já meio que bodiei de retail media. Já falei bastante, agora eu tô nessa fase. Aí ela foi pra Cannes, ela falou, cara, acho que eu vou voltar de férias, eu vou focar bastante nesse tema. Ela tá bem otimista. O que você tá achando? Por onde você acha que vai esse caminho? Cara, assim, bom, é uma das práticas da Accenture, né? Tem gente especializada lá em agente e-commerce, estão ajudando o mercado aí nessa direção. Mas eu acho como tudo de inovação tem um hype, né, que gera muita expectativa e depois a coisa desce e atinge um platô, né? Aquela famosa curva, ou até mesmo pode entender como um pêndulo, né? Sim. A gente começa a ouvir notícias agora de empresas que estão recontratando profissionais porque a AI é muito cara para fazer o que o cara fazia. Olha que loucura, né? Enfim. Então, cara, eu tenho acompanhado isso, mas com muito pé no chão, sacou? Eu acho que vai chegar lá, a gente vai ter uma nova interface para lidar com o mundo, né? Que também vai chegar nessa parte transacional do varejo. Mas assim, é muito difícil, cara. Os mais animados, os mais excitados assim, com o tema, né? Acho que tudo vai ser. Eu não acho que vai ser assim, sabe? Assim, eu tenho o prazer de ir numa loja e sentir a textura daquilo que eu quero comprar, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que é útil, que você vai ter um agente executando para você, sim. Mas eu não acho que vai ser 100%, entendeu? Vai ter um equilíbrio.
E aí a gente vai descobrir onde as coisas se situam, sabe? Onde as melancias se encaixam, né, É, no por exemplo, caminhão. no mesmo Google Marketing Live, o Google lançou o Universal Cart, né? Qual que é a ideia do... E o Google, cara, eles são muito, né, inteligentes nesse sentido, porque segundo essa tese, essa visão do Google, o que vai acontecer? Não importa em qual varejo você vai comprar, né? O Google é o teu agente, e aí você foi lá no site da Magalu, gostou daquela televisão, mas agora você não quer comprar, você chega pro Google e fala, quando chegar em determinado preço, você me avisa que eu compro. Só que o Google ele vai ter uma visão cross varejo, e de repente um outro varejo chegou no preço que o cara quer e já tem uma pré-autorização minha de que ele pode comprar. Né? E o agente vai entender a reputação da loja, frete, tudo envolvido para tomar aquela decisão por mim. Então o Google criou esse produto. Esse é o Universal Cart, né? E vão ter vários, né? Sei que a Amazon criou o dela, que é o Rufus, acho que é Ruffles, né? Ruffles, o Rufus, eu acho que ele é um pouco diferente. Eu usei muito o Rufus recentemente, porque eu fui comprar equipamento de filmagem. Só que assim, cara, sei lá, você sabe que é um softbox? Um grid de softbox? Você sabe? Eu não faço a menor ideia. Pra mim, não sabia. E eu fui lá e comecei. O Rufus é bizarro. Bizarro, assim. Se eu fiz a melhor compra, eu não sei. Mas que ele me deu uma confiança pra eu comprar, ele me deu. Assim, me pareceu. Mas é impressionante. Tipo. Eu acho que também isso vai mudar o jogo. E sabe que vou te falar uma preocupação, uma média que eu tenho. Eu tenho uma preocupação de que a gente vai passar por muitas modificações e essas modificações algumas empresas não vão acompanhar. Muitas empresas não vão acompanhar. E assim, vai ser uma assim, muitas castelos vão cair e outras coisas vão surgir, sabe? Uhum. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque, cara, a média, eu já tem um tempo, assim, eu vou lá procurar uma coisa no site e a busca não corresponde, sabe? É impressionante. E o Retail Media, ele também, não é que ele começou, mas um dos pilares disso é que o americano deixou de buscar no Google e ele foi buscar Exato. Primeiro a Amazon passou o Google, aí depois você começa a somar a Amazon, o Walmart, a Target, a CVS, o Walgreens, todos esses... Cara, a quantidade de busca com intenção de compra deixou o Google muito para trás. E eu não vejo isso acontecendo no Brasil da mesma maneira. Não estou dizendo que não passou, até porque eu não lembro. A iMarketer tem esse dado, mas eu não lembro. Mas a proporção é completamente diferente. Porque, cara, você vê coisas assim ainda mais atrasadas, sabe? Exato. Eu fico pensando, pô, tem gente, acho que em alguns momentos, a gente tem um lado criativo, né? Eu converso bastante com gente de fora, a gente tem perguntas boas, a gente tem muitos anunciantes que são CPGs globais que, ao mesmo tempo que eles bebem de fontes globais, eles também mandam informações, sabe? O Brasil tem esse lado, mas algumas coisas eu olho que a gente não sou tão otimista. Sim, não é que sou pessimismo, tá? Mas é que não sou tão otimista. Tenho medo, um certo receio, assim, da gente não conseguir acompanhar. Então, putz, é exercício de futurologia também, né, cara? E aí, assim, vamos lá, a gente tá falando muito de retail media, mas acaba que quando você olha para o commerce media, né, hoje eu aprendi muito sobre mobility, né, sobre mobilidade e tal, por conta da 99 que a gente tá ajudando eles a construir esse business. E aí, uma das coisas que começaram a me fazer a pensar qual que é o valor, né, que a 99 tem para o mercado, acho que o primeiro exercício foi, cara, qual que é o ecossistema em volta da 99, né? Então, quando a gente olha para um motorista, e quando você começa a andar de táxi e tal, você começa a prestar atenção nisso, né? Porra, todo mundo precisa ter um telefone que é o instrumento de trabalho do cara, sacou?
tem que ter um bom plano de telefonia, porque ele não tá no Wi-Fi, ele tá andando Na pela rua. cidade, consumindo dado, porque é a fonte de renda dele. Ele precisa de um carro, certo? Muitas vezes, aqui em São Paulo, todo taxista tem que ter maquininha. Então você tem um ecossistema em volta que a partir do momento que a 99, o Uber, empresas de mobilidade, criam essa unidade de negócio de ads e você permite falar com o motorista, cara, é maravilhoso para determinadas marcas. Porque você tem hoje, sei lá, 1,5 milhão de motoristas só na 99, e como é que você, com uma Samsung, uma LG Motorola, ou a Claro Team Vivo, porra, você tem um mercado valioso que ele é heavy user, cara. Entendeu? Então, independente de tudo que acontecer de mercado agêntico, não sei o quê, esse commerce media tem um lugar especial que sempre vai ter valor para as marcas, entendeu? A gente só precisa encontrar, estruturar e mostrar para o mercado isso daí, entendeu? Sim. Não, concordo. E aí, bom, caminhando para o final, você que é um flamenguista, vamos lá. Época de Copa do Mundo, que pena que o Zico não ganhou uma Copa, hein? Aquela Copa de 82 foi a seleção que não... Assim, a gente pode até, já que é futebol clube, né? Óbvio. Puta, todo mundo usa, às vezes a gente usa o termo zicar, né? De, puta, quando as coisas dão errado. Isso veio realmente do Zico da Copa de 86, não sei se você sabia disso. Não sabia. Porque o Zico tava machucado em 86. Joelho. E aí aceleraram a recuperação dele para jogar a Copa de 86. Ele não tava 100%. Isso é interessante porque até antes da Copa agora de 26, ele conversou com o Neymar sobre a importância do Neymar estar 100%, porque se ele não tivesse, o brasileiro não ia entender que ele não estava 100%, entendeu? Então, enfim, teve o pênalti lá contra a França, né? Que durante o jogo ele perdeu, né? Mas quando você vê, cara, quem queria bater? Ninguém queria bater. Ele chegou lá, eu vou bater, cara. Pum, bateu e errou. Aí começou esse tema, né? E aí depois, quando foi a disputa de pênalti, ele de novo falou, eu vou bater. Se vocês não querem bater, que se foda, eu vou bater, entendeu? E aí é um pouco que o Vinícius Júnior deveria ter feito, né, cara? Que era a Copa dele e tal, enfim. Acho que foi só um pequeno parênteses, porque é futebol clube. Não, cara, a gente... Mas, assim, o Zico não é só porque eu sou flamenguista, não. E teve até um podcast, não sei se você já viu esse corte, podcast do Fábio Porchat, que ele é vascaíno, e os participantes, se eu não me engano, tinha o Vampeta, tinham pessoas lá que não são flamenguistas, tá? Ex-jogadores que não são flamenguistas. E aí o Fábio Porchat fez uma brincadeira dessa, né? Todo mundo, cara, que defendeu, sabe? Tipo, que foi a maior injustiça o Zico não ter ganho uma Copa, né? E os nossos rivais, né? Que todo mundo que não é Flamengo é anti-Flamengo, acaba diminuindo a imagem dele por causa disso. Mas enfim, puta cara, eu sou flamenguista, eu sou... e é um cara... Eu falo, eu sou muito fã do Rogério Ceni, né? Obviamente, São Paulino. E eu sempre falo isso, assim, que eu acho que a gente tem um clubismo que às vezes fica pesado, sabe? Tipo, acaba cometendo injustiças. Pô, sei lá, não espero que um não São Paulino tenha a mesma admiração, mas, cara, o Rogério é um cara... Não tô comparando o Rogério com o Zico, tá? Mas, Sim. assim, tô comparando ídolos em clubes, né? Pô, cara, baita cara. Puta exemplo. Puta cara legal que, tipo, assim, no sentido de como atleta, né? Assim, o cara que se esforçou, que conseguiu, que bateu recordes, que foi fiel ao clube, que conquistou o caramba. E, pô, muito mais valorizado por um gringo do que por um brasileiro. Mas enfim, faz... Eu gosto do Ceni, cara, me deu um brasileiro, né? É verdade. E ele foi criativo ali, botando o Diego de primeiro volante. Enfim. Um cara... Esse cara, assim, e ele é um cara muito competitivo, então acho que ele não... Cara, ele não vai... Cara, acho que ele não morre antes de dar um título pro São Paulo como treinador. Um título, assim, nem que seja, tipo, brasileiro, sabe? Alguma coisa, ele vai... Que tá difícil, né? Mas, enfim. E agora vamos continuar falando de futebol, cartãozinho vermelho.
sem direito a VAR, sem validação argentina. Para quem eu dou esse cartão vermelho? Para quem você dá o cartão vermelho no Retail Media, não no mercado, não precisa ser, obviamente, uma pessoa, né? Alguma coisa, alguma prática, alguma mentalidade, alguma coisa que você vê que acontece. Cara, eu acho que pode dar 2? Pode. Eu acho que, assim, primeiro, para as empresas, principalmente os retailers que ainda não estão estruturados para fazer retail media, né? É uma pena. Eu acho que é um produto de altíssimo valor. O mercado do Brasil está mostrando isso, né? 30% de crescimento ao ano. Claro que a gente tem dores do crescimento. E é importante que mais e mais players para a gente evoluir esse nosso ecossistema. O segundo cartão vermelho são para as marcas, principalmente as marcas não endêmicas que ainda não fazem mídia com retail media, né? Acho que o valor está provado. Quem ainda desconhece ou não fez, vale a pena experimentar, vale a pena fazer, buscar especialistas para saber fazer direito e com certeza vai encontrar um puta valor nesse canal de mídia. Quero te fazer uma provocação aqui, porque a gente falou muito da dificuldade de um anunciante falar com vários retail media networks, várias redes. Mas ao mesmo tempo a gente vê que os varejistas têm o potencial de fazer. E também a gente falou sobre agregação. Você acha que, enfim, como que a gente termina esse episódio? Assim, você acha que varejistas façam, busquem caminhos de, sei lá, de participar desse jogo, se preparem, porque, enfim, no final, você acha que vai ter sol para todo mundo, mesmo que seja um sol compartilhado, aquele... Eu acho que assim, a gente tem que criar o problema, né? Então, sim, eu acho que todo mundo tem que botar o pezinho na água, ver que a água tá quentinha, e aí começar a encontrar soluções. O próprio mercado vai encontrar soluções, porque vai surgir oportunidade, né? Então, a partir do momento que todo varejista está criando um inventário disponível para o mercado, mas existe um problema para operar, a solução vira uma oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que criar esse problema para que as oportunidades surjam. Eu tô contigo. Eu acho que a partir do momento que você tem lá uma oferta que tem valor e entregável, beleza, né? E aí ela se retroalimenta, melhora e vai, enfim, tô contigo. Caramba, vamos lá. Terminar considerações finais, Mamed. Você tá lá no LinkedIn, Guilherme Mamed. Todo mundo chama de Mamed, né? Todo mundo chama de Mamed. Boa. Você tá no LinkedIn, Guilherme Mamed. Que mais? Ficou faltando alguma coisa que você queria falar? Você acha que seria legal comentar? Cara, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Foi legal. Até do Zico a gente falou. Sim. Tem essa época de Copa do Mundo, assisti bastante sobre não comparando, né, mas aliás não tinha nenhum vídeo comparando, mas falou na minha timeline aqui das minhas sugestões do YouTube, tá a seleção de 2006 e seleção de 82. Cara, acho que são duas grandes seleções que tinham potencial para ganhar. Eu, São Paulino, óbvio, clubista pra caramba, né? Tele Santana, tenho muito mais, apesar de eu ter um ano só, não vi essa Copa de fato, acho que foi uma perda maior. Mas 2006, cara, tinha todo o talento e foi desperdiçado, né? Tinha todo o recurso, tinham todos os ativos ali e foi desperdiçado. É fogo, né? E eu acho que hoje a França tá vivendo um pouco isso, né? Você vê, cara, quando começa a Copa, todo mundo fala, a França tem o melhor elenco, né, cara, de toda a história, assim. E desde a Copa passada, né? Só que a Argentina tinha o Messi, né? Só que dessa vez foi a Espanha. Enfim, então acho que nem sempre você ter só os melhores talentos é suficiente. Futebol, cara, é um esporte de placar magro, né? Então, um revés pode mudar completamente o resultado do jogo. Bom, assim, a nossa geração foi uma geração que a gente tá gravando isso, aliás, pré-final da Copa, né? Para as pessoas saberem, mas, cara, eu fui educado para ser anti-Argentina. Só que, cara, não dá.
Esses caras, o que eles estão fazendo Assim, eu acho que... Em campo Eu vou tentar, até porque como está sendo gravado, evitar um pouco polemizar, mas os argentinos não se ajudam, né, cara? Então, quando você pega... puta, eu fico vendo recortes, né, de torcida brigando no Times Square, fazendo atitudes racistas, né, cara? Em 2026, cara. Entendeu? Então, sei lá, então eu acho que quando você olha a América Latina inteira, todo mundo tem uma torcidinha de nariz, assim, por causa da Argentina, porque eles não se sentem latino-americanos, cara. Enfim, eu não vou polemizar esse tema, eu sou super fã do Messi. Desde quando começou essa Copa, eu via os jogos da Argentina torcendo de verdade por ele, sabe, cara? E quando você olha a história do Messi na Argentina, ele foi questionado, né? Ele decidiu se aposentar da Argentina tendo feito 5, 6 gols. Ele fez essa quantidade toda de gols nas últimas 2 Copas, sacou? Enfim. Essa atitude, cara, eu tive bastante conversa sobre essas questões extracampo, né, que são realmente, cara, mas aí eu acho que assim, eu parei e falei, de coração mesmo, comecei a admirar o futebol argentino, assim como admiro muito o uruguaio. E aí eu pensei, cara, acho que, e mesmo tendo, cara, uma repulsa para principalmente as muitas frequentes vezes que você vê lá o argentino imitando o macaco no estádio de uma maneira escrota, né? Mas também, assim... Mas eu percebi assim, cara, acho que minha torcida ali pros caras que estão lá. Mas também a gente não pode generalizar, né? Porque assim, acaba... E também tem essa, você acaba entrando no mesmo ponto, generalizando o que generaliza. Eu acho que a maioria dos argentinos até eles devem repudiar esse tipo de coisa, mas eu acho que tem um outro lado também que o Brasil, né, a seleção brasileira é uma seleção muito mais de buscar criatividade, técnica, em detrimento da raça, né, cara? E o argentino, ele coloca a raça quase que em primeiro plano, assim, né? E quando, porra, você vê o jogo do Brasil e Noruega, né, cara? Porra, e você vê o jogo da Argentina, a passividade, né, cara, incomoda, né? Mas... Cara, isso... Só uma coisa, assim, primeiro que também, a gente indo pra uma final, né, a gente não pode esquecer que onde que o Vinícius Júnior mais sofre ataques racistas também, né? É verdade. Também é na Espanha. Então, né, a gente também, enfim, não dá pra... Não tem um medidor disso, né? Mas a minha... Eu estou pessimista com o futuro do futebol brasileiro. Acho que o futebol, cara, se profissionalizou. O Brasil tá muito longe de estar. Não é que o Brasil tá pra... Acho que se o Brasil chegasse em 4º lugar, seria mais do que ele mereceu. Infelizmente, mas óbvio, torço pra caramba, gosto, adoro um joguinho de futebol. Eu acho que a CBF deveria estar cercada de especialistas técnicos no tema, né? E quando a gente olha quem tá na liderança da CBF, né? Você tem o filho do Gilmar Mendes, você tem uma série de... É politicagem. É a politicagem que... De uma estrutura política... Quanto mais politicagem e menos profissionalismo, pior o resultado. Exato. Então, quando eu tinha uma discussão com um amigo meu que o filho dele joga na categoria de base e tal. E aí o que acontece hoje nas bases, né? Nas várzea e tudo mais? Aquele menino magrinho, talentoso, ele não tem espaço, cara. Entendeu? O menino que é mais alto, mais forte, ele acaba conseguindo a titularidade no time do treinador. Então, aquilo que o Brasil sempre criou, a gente está minando na base. O Zico, quando surgiu, ele era o galinho, né? Porque ele era muito magro, cara. E aí, ele, quando foi fazer o teste no Flamengo, ele fez, se eu não me engano, foi com uma... Ele tinha... Eu não vou lembrar a idade dele. Então, vamos supor, ele tinha 11
e no dia do treino era com a galera sub-15, e botaram ele pra jogar, e ele, pô, driblava todo mundo, não sei o quê, mesmo sendo aquele cara magrinho. Então, imagina o quanto de talento a mais uma pessoa tem que ter se ela não tiver o biotipo pro esporte, sabe? Sim. E aí, cada vez mais, a gente vai ver menos profissionais talentosos se a gente não tiver, cara, alguma rede de apoio, né, que consiga olhar para esse talento e preparar. Sabe que o Messi foi preparado, né? Porque ele tinha um problema você sabe dessa? Não. O Messi, ele tinha um problema de crescimento. Ele tem 1,70 m, né? Só que ele precisou fazer tratamento, se eu não me engano, foi pra Espanha para fazer tratamento, e eu acho que o Barcelona bancou esse tratamento, aí levou ele para lá, aí usava alguma coisa para prolongar os membros, né, das pernas para ele poder crescer, e ele ganhou mais 5, 10 centímetros por causa disso. Então, assim, cara, como é que a gente pode, sei lá, a CBF conseguir dentro do Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, né, encontrar esses talentos e apoiar para que esses talentos consigam. E isso aí, cara, é trabalho de geração, então Sim. é difícil. Tem gente que acredita que o Brasil vai produzir organicamente, né? Todo ano vai ter alguém surgindo. Mas vamos ver. Essa seleção não parecia ser tão talentosa quanto as do passado, né? E acho que o talento já não resolve mais. Cara, super obrigado. Foi um papo muito Eu que agradeço o convite aí, cara. Pô, sempre bom estar contigo. Sempre aprendo muito com você. Super para agradecer a generosidade também de sempre estar próximo, trocar ideia, sempre disponível. Cara, brigadão. Assim, enfim, encerramos por aqui. Eu convido a seguir, compartilhar, encaminhar esse episódio até para o seu amigo que não for nem São Paulino, nem flamenguista. E, bom, é isso aí. Estamos aí com bastante coisas acontecendo no Retail Media FC para seguir. Tem eventos aí, tem uma série de eventos para acontecer. E estamos empolgados aí com o mercado aqui no Brasil que está bem aquecido. Valeu, até a próxima. Obrigado.